Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, bom, tá em toda parte, né? A busca pela felicidade. Com certeza. Livros, palestras, aplicativos. Exato. Parece que existe uma ciência da felicidade pronta para nos dar todas as respostas. Só que os materiais que a gente recebeu para hoje, uns trechos de um texto chamado A Psicologia Positiva e a Perspectiva Individualista, levantaram uma pergunta um pouco incômoda. Que é, e se essa ciência tivesse sido construída com base numa amostra muito, mas muito pequena e específica da humanidade? Exatamente essa. Pois é, a nossa missão aqui é investigar o que está nas entrelinhas daquelas manchetes super otimistas. Vamos focar em duas críticas principais que as fontes levantam. Certo. A primeira é um viés cultural muito forte, sabe? Focado no individualismo ocidental. E a segunda, que está totalmente conectada com a primeira, é a dependência quase exclusiva de participantes de pesquisa que se encaixam numa sigla bem curiosa, WEIRD. Weird, ok. E entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga o que significa florescer na vida. Perfeito. Então, vamos começar a desvendar essa primeira grande ideia. A psicologia positiva, em teoria, busca entender o bem-estar humano, de forma universal. Mas na prática a coisa não foi bem assim, né? Não mesmo. Aparentemente, a receita de bolo dessa ciência foi criada numa cozinha muito específica, a americana. E qual seria o tempero principal dessa cozinha? O individualismo. Nas culturas ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, que é onde o campo floresceu, o eu é visto como uma entidade independente, sabe? Separada da sociedade. A vida é um projeto pessoal. O sucesso, a felicidade. Tudo, a superação, tudo é responsabilidade do indivíduo. A sua felicidade depende de você, da sua força de vontade, das suas escolhas. É uma visão bem... autocentrada. Faz todo sentido. A gente é bombardeado com essa ideia de correr atrás do seu sonho, ser a sua melhor versão. É sempre sobre o eu, no singular. Sempre. Mas e uma cultura que não opera nessa lógica? Uma cultura coletivista, como ela sequer começa a definir felicidade. A meta é a felicidade do grupo. Essa é a grande questão. Em muitas culturas orientais, e em outras partes do mundo também, a identidade de uma pessoa não é tão separada assim. As pessoas se definem como parte de um todo, da família, da comunidade. O bem-estar não é uma busca solitária, então. A fazer a sua parte para o bem coletivo. Então, uma intervenção de psicologia positiva que te diz para focar na sua garra individual para superar um problema? Pode soar até egoísta. Exato. Pode soar estranha ou egoísta num contexto onde a solução é buscar apoio e fortalecer os laços do grupo. E tem um exemplo no material que para mim é chocante, que é o da autoestima. A gente cresce ouvindo que ter uma autoimagem positiva é a base de tudo, certo? Certo, é quase um mantra. Se você não se ama, se você se critica demais, tem algo errado e precisa ser consertado. Exatamente. No Ocidente, a alta autoestima é quase um pré-requisito para a felicidade. Uma visão negativa de si é um sinal de alerta de problemas psicológicos. O que é fascinante, e o texto ressalta isso, é que na cultura japonesa, por exemplo, Sim. a perspectiva é quase oposta. A autocrítica que está como um sinal de maturidade, uma ferramenta para o aprimoramento contínuo. Caramba. E ter uma autoestima excessivamente alta pode ser visto como infantilidade ou arrogância. Um obstáculo para a harmonia social. Nossa, então o que aqui é um sinal de alerta lá pode ser um sinal de virtude. Isso vira o conceito de cabeça para baixo. Totalmente. Mostra que uma verdade da psicologia positiva pode ser, na verdade, um valor cultural muito específico. Se você tenta aplicar a régua da autoestima ocidental no Japão... Você vai diagnosticar uma cultura inteira como problemática. Exato. Sendo que ela só opera com outros valores. Perfeitamente colocado. E essa sobreposição de valores culturais como se fossem verdades científicas universais é o cerne da crítica. E tem mais um filtro aí quase invisível. Qual? A língua. Mais de 80% de toda a pesquisa psicológica é publicada em inglês. 80%. Isso. Não só cria uma barreira de acesso, mas também molda o que é pesquisado.
O inglês se torna a língua franca da ciência e com ela vêm os conceitos e as formas de pensar do mundo anglofone. Entendi. Ou seja, se uma cultura tem uma palavra para um sentimento ou um estado de bem-estar que não tem uma tradução direta para o inglês, essa ideia Ela tem uma chance muito menor de ser estudada. e de ser incorporada pela ciência global. Exatamente. Conceitos riquíssimos sobre bem-estar de outras línguas acabam sendo ignorados ou simplificados para caber no vocabulário ocidental. A ciência, sem querer, acaba estudando só aquilo que consegue nomear facilmente em inglês. Reforçando ainda mais o viés. Isso, reforçando o viés cultural que já existia. Então, a própria língua que a ciência usa já cria um filtro. E imagino que esse filtro fique ainda mais forte quando a gente olha para quem de fato está participando dessas pesquisas, certo? É aí que entra essa sigla que a fonte menciona, WORD. Exatamente. WORD é um acrônimo que significa Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Ok, vamos traduzir isso. É em português. Ocidental, educado, industrializado, rico e democrático. O ponto que as fontes levantam é estatisticamente. Brutal. E qual é? Mais de 90% dos participantes em estudos de psicologia vêm de países que se encaixam nessa descrição. O problema, esses países representam só uns 15% da população mundial. Espera aí, vamos processar esse número. 90% dos dados... Vem de 15% das pessoas. Isso é absurdo. Quer dizer que a gente está chamando de psicologia humana o que é, na verdade, a psicologia de uma minoria muito específica do planeta. É exatamente essa crítica. A gente estuda um grupo muito homogêneo geralmente, como o texto aponta, estudantes universitários americanos brancos, porque são uma amostra de conveniência, né? Fácil para os pesquisadores. E depois generaliza as descobertas. Para uma avó que vive numa zona rural no Sudeste Asiático ou para um operário numa cidade na América do Sul. A chance de essa generalização estar errada é gigantesca. Vamos detalhar essa sigla, porque cada letra abre uma porta para um novo viés. O W de ocidental a gente já cobriu bem, essa base individualista. E o E, de educado? O E de educated se refere ao fato de que os participantes são desproporcionalmente pessoas com ensino superior. O que exclui muita gente. Exclui a perspectiva de crianças, de idosos e, claro, da vasta maioria da população global que não foi para a universidade. O nível de pensamento abstrato e a forma de articular experiências de alguém com 15 anos de educação formal... É muito diferente de quem não teve esse percurso. Completamente. O E de industrializado também me parece crucial. A experiência de vida de alguém que cresceu numa metrópole tecnológica é totalmente diferente da de alguém que vive numa sociedade agrária, né? Sem dúvida. O ritmo de vida urbano ditado pela tecnologia contra um ritmo ditado pelas estações do ano, pelo trabalho manual. As fontes de estresse e de alegria são outras. E isso nos leva ao R de rico, de rich. Exato. Os estudos são feitos em países com alto padrão de vida, onde, para a maioria dos participantes, as necessidades básicas como comida, moradia e segurança estão garantidas. E isso conecta com a famosa pirâmide de Maslow. Diretamente. A psicologia positiva parece focar só no topo da pirâmide de Maslow, né? Na autorrealização, no propósito, no crescimento pessoal. Sim, exatamente o que eu estava pensando. E esse foco é, de certa forma, um luxo. É muito mais fácil se preocupar com seu propósito de vida quando você não está preocupado com o que vai comer amanhã. Claro. Para uma pessoa em situação de pobreza ou um refugiado, as intervenções da psicologia positiva que focam em gratidão ou encontrar seus pontos fortes podem soar completamente desconectadas da realidade urgente que ela enfrenta. A preocupação principal é outra. É a base da pirâmide: segurança e sobrevivência. E por fim, o D, de democrático. A psicologia positiva valoriza muito a autonomia, a liberdade de escolha. O controle sobre a própria vida. Exato. Mas isso presume um contexto político específico. Como esses conceitos se aplicam a alguém que vive sobre uma ditadura ou um regime autoritário onde a liberdade individual é severamente restringida? A aplicabilidade fica muito comprometida. A realidade psicológica de viver com medo da repressão estatal, com censura e sem poder de escolha política, é um universo à parte que a psicologia weird simplesmente não contempla nos seus modelos de bem-estar. Entendi.
Mas sendo um pouco o advogado do diabo aqui, a ciência não precisa começar em algum lugar? Não seria, assim, impraticável para os primeiros pesquisadores de um campo novo tentar fazer um estudo global com 50 culturas diferentes logo de cara? É uma ótima ponderação. Talvez o problema não seja o ponto de partida, mas a falta de evolução depois dele. E os críticos concordariam com você. O problema não é que a pesquisa começou com amostras de conveniência. Isso é comum em muitas áreas da ciência. O problema é duplo. Ok. Primeiro, a falta de reconhecimento explícito das limitações dessa amostra ao divulgar os resultados como psicologia humana. E segundo, a lentidão e a falta de investimento para ativamente sair dessa zona de conforto e começar a pesquisar o resto da humanidade. O campo ficou meio que preso nesse ciclo. Exato, ficou décadas preso nesse mesmo ciclo, reforçando uma visão muito particular do que significa ser humano. Depois de ouvir tudo isso, eu fico pensando, os psicólogos sabem disso? Quer dizer, essa crítica parece tão demolidora. Alguém dentro do campo está tentando consertar esse rumo? O campo está se mexendo? Sim, a boa notícia é que há um movimento, mas é lento. É como tentar virar um transatlântico, sabe? Entendo. O material que a gente analisou aponta que pesquisas mais recentes mostram uma queda no uso exclusivo de estudantes universitários. Antes era norma quase absoluta, agora eles compõem algo entre 20% e 41% dos participantes. Bom, é um progresso. É um progresso, sem dúvida. Mostra que a crítica está sendo ouvida. É um começo. Mas parece que ainda há um caminho muito longo para reverter décadas de dados concentrados nesse perfil, não? Um caminho longuíssimo. O texto nos dá um dado bem revelador sobre isso. Desde 1998, cerca de 80% das pesquisas sobre como melhorar o bem-estar Sim. ainda se concentraram em populações ocidentais. Ou seja, a grande maioria do esforço científico continua no mesmo lugar. E os outros 20% que olharam para fora do mundo ocidental? Aí vem o dado talvez mais preocupante. Desses 20% de estudos em populações não ocidentais, só metade se deu ao trabalho de adaptar as metodologias para que fossem culturalmente sensíveis. Nossa, então na outra metade das vezes, eles basicamente pegam uma ferramenta, um questionário, um conceito desenvolvido em Palo Alto e aplicam diretamente numa comunidade rural no Quênia, Exatamente isso. esperando que funcione e que meça a mesma coisa. Parece receita para o desastre ou pelo menos para dados muito pouco confiáveis. É a receita para o desastre. A abordagem padrão ainda é a de exportar o modelo ocidental e ver se ele cola em outro lugar, em vez de construir o conhecimento a partir da base, entendendo os valores e as concepções de bem-estar daquela cultura específica. Ok. Então, para amarrar tudo, o que a gente descobriu aqui é que a ciência da felicidade, como é popularmente vendida, talvez tenha dois pecados originais, por assim dizer. Boa definição. Primeiro, ela nasceu de uma visão de mundo muito específica, a do individualismo ocidental, tratando a felicidade como um projeto pessoal. E segundo, foi construída quase inteiramente com base nas experiências de um grupo demográfico minúsculo e muito atípico, o tal do público weird. Perfeito. E é fundamental frisar que a intenção da crítica não é invalidar todo o campo. Não é para jogar o bebê fora com a água do banho. Claro. As descobertas sobre gratidão, otimismo ou o que for são provavelmente válidas para as pessoas que foram estudadas. O problema é a pretensão de universalidade. É colocar um asterisco gigante do lado. É colocar um asterisco gigante ao lado do termo ciência da felicidade e perguntar felicidade de quem exatamente? Conceitos que a gente trata como sagrados, como a autoestima, podem ser irrelevantes ou até indesejáveis em outro lugar. Diante de tudo isso, qual seria um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve? Acho que a grande provocação que fica, com base no que a gente discutiu, é um exercício de imaginação. Se a ciência do bem-estar foi erguida sobre a fundação Weird, como seria uma ciência que fizesse o caminho inverso? Começando pelo outro lado. Exato. Que novas e fascinantes definições de boa vida poderiam surgir se a gente começasse a construir essa ciência a partir dos valores de culturas coletivistas, não weird, tratando-as como o padrão,
e não como exceção. Seria uma ciência completamente diferente. Talvez a gente descobrisse que a felicidade nem sempre é algo que a gente conquista sozinho, mas sim algo que se constrói em conjunto.